Olá pessoal, eu espero que esse vídeo termine a análise que Dom Estevão está fazendo aqui na Pergunta e Responderemos número 513 de 2005, chamado O Concílio da Apostasia, que é um livro escrito por Homero Joas, dizendo que, em síntese, o autor rejeita o Concílio do Vaticano II por julgá-lo infestado pela maçonaria e por seitas anticristãs. Condena a declaração referente à liberdade religiosa, a tese do colegiado dos bispos, o rito da mitra aprovado por Paulo VI, afirma estar vacante a sé papal e aguarda um futuro papa legítimo. O presente artigo tenciona dissipar os equívocos subjacentes às recusas do senhor Joas e de seus cristãos perplexos. Na época, então, um santo não poderia ser papa, né? São João Paulo II, porque a sé estava vacante. Então, vamos pegar agora nesses últimos trechinhos, vamos falar da nova liturgia. Dom Estevão é muito sucinto com relação a esse tema, cita a Redemptione Sacramento, as heresias e a tradição. E no final ele ainda pega um trechinho aqui falando sobre a sede vacante. Então, vamos começar pedindo a ajuda do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente acha que uma clareza vem dos nossos próprios esforços, né? A gente fica nessa busca, nessa preocupação de entender se eu tenho que seguir, se eu não tenho que seguir, se eu estou certa, se eu estou agradando a Deus ou não agradando. Reza para o Espírito Santo, né? Porque Jesus mesmo, quando ascendeu aos céus, disse, né, que o Espírito seria enviado, né? Então, quando Jesus vai, ele não abandona a terra, não abandona a sua igreja. O Espírito paira sobre a igreja. E essa é a fé católica. Então, vamos começar pedindo a ajuda do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Com relação à nova liturgia, Dom Estevão diz que é impugnada pelos tradicionalistas como eivada de protestantismo. Apresentaria a Eucaristia mais como ceia do Senhor do que como o sacrifício do Calvário oferecido por Cristo e pela Igreja. A propósito, já foi publicado um artigo na Pergunta e Responderemos número 264. Se eu tivesse essa revista, eu pegaria para nós, mas eu não a tenho, de 1982. Eu não tenho todas. Eu tenho uma grande parte, mas não tenho todas. Há quem se escandalize de que o altar esteja voltado para os fiéis. A oração eucarística seja dita em voz alta. A comunhão seja distribuída na mão, a quem o queira. As orações sejam proferidas em vernáculo. Baseiam sua repulsa na tradição. Eis, porém, que seguem uma tradição curta, que tem poucos séculos. Retrocedendo para além desses poucos séculos, o estudioso verifica que a reforma litúrgica, em muitos casos, não foi senão uma volta à pureza das fontes mais antigas e originais da Santa Liturgia. Sagrada Liturgia, né? Essa sempre foi celebrada como oração pública, da qual o povo de Deus deve respeitosamente participar. É certo que houve e ainda há abusos lamentáveis, que concorrem para que alguns desdenhem a nova liturgia. A Santa Sé tem se empenhado para coibir tais males, consciente de que abusos non tollit usum. O abuso não impede o uso, né? O que eu falei no vídeo passado, ele repete em várias perguntas e responderemos isso. Veja-se a propósito a instrução da Redemptione Sacramento, né? E ele faz essa remissão e termina e encerra o assunto. Heresias e tradição. Quem lê os escritos dos tradicionalistas verifica neles a obsessão pelos inimigos anticristos que, com as suas heresias, querem destruir o catolicismo. Consequentemente, procuram nos documentos oficiais da Igreja
os textos que proferem condenações de erros e heresias. Aqui no canal eu sou testemunha. É uma chuva de citações, né? Dom Estevão fala sobre isso. Ora, os concílios muitas vezes promulgaram cânones que rejeitavam com anatematismos, né, que é a excomunhão, os erros da respectiva época. Todavia, a enfatização desses cânones nem sempre leva ao conhecimento exato da verdade da fé. Não é porque eu estou rejeitando algo como verdade, né, não recebo algo como verdade, que eu estou definindo a verdade. É isso que ele está querendo dizer aqui. Pode mesmo levar a outros erros. Por quê? Porque a partir de uma não verdade eu crio as minhas próprias verdades. É isso que ele está falando. Com efeito, condenar um erro ainda não é formular a autêntica doutrina. Concordam? Quem julga que a reta fé está contida na proposição contraditória àquela condenada pode chegar a verdadeiros abusos. E ele explica, olha aqui. Foi isso que o modernista Alfred Lois fez considerando as sentenças condenadas pelo decreto Lamentabile de Pio X. Tomou as contraditórias como verídicas, o que deu origem a proposições errôneas. A própria lógica ensina, de negatione errore sequitur quod libet, da negação do erro segue-se qualquer proposição. Aí Dom Estevão dá um exemplo, né? Para quem não está conseguindo entender muito bem o que é essa contraposição ao erro, né? Quem nega que o papel seja branco não quer dizer automaticamente que o papel é preto. Pode ser azul, amarelo, pardo. Quem nega que alguém seja velho não quer dizer que esse alguém é jovem. Há matizes entre as duas proposições contraditórias. Por conseguinte, os cânones fecham caminhos sem saída, mas não abrem genuínas vias. Então ele não está fazendo uma crítica, ele está dizendo que isso tem que ser interpretado dentro de um contexto, porque ele em si não contém a proposição da verdade, o que o Dom Estevão está falando aqui. E quem estudou filosofia compreende perfeitamente o que ele está dizendo aqui, né? E Dom Estevão é doutor em filosofia. Então, ele vai dizer, compete ao estudioso que lê tais condenações recolocar o problema e procurar, a partir das premissas da fé, a solução autêntica para o mesmo. Por que ele citou os estudiosos? Porque a igreja é mestra, né? A igreja é formada por doutores, tanto os santos padres como os santos da igreja, que são doutores, né? Como o magistério se propõe a partir não só dos papas, mas de citação de doutores da fé. Então é por isso que é uma tranquilidade repousar nessa confiança na Santa Igreja, né? Porque a gente não parte das nossas paixões, a gente não parte dos nossos idealismos ou de uma mente intelectualizada acima da nossa. A gente parte do próprio Espírito Santo que iluminou pessoas em outras épocas, as fez doutoras, as constituiu sábias a seus olhos, não por méritos delas, mas por méritos do próprio Deus, que assim quis e assim alimenta a sua igreja com conhecimento. Por isso que Dom Estevão fala aqui, né, que essas premissas da fé devem ser uma solução autêntica, né, do estudioso que lê tais condenações. Esse trabalho é especialmente delicado, quando as condenações da igreja versam sobre situações momentâneas sujeitas a evoluir. Ele dá um exemplo. Os conceitos de democracia, liberdade e igualdade tinham conotações nocivas propensas ao ateísmo, né? No século XVIII, conotações que não mais existem no século XX. Portanto, não se pode dizer que se a democracia ateia e condenável era ateia e condenável em 1789, né, que foi o tempo todo que veio vindo esse movimento, né, do modernismo, do renascentismo, do humanismo, de querer descentralizar o poder de um rei, que o rei representava Deus. Então, o que era dar o poder ao povo era tirar o poder de Deus. Então, isso era um pensamento que ele está dizendo assim, que em 1789 procedia, mas ela não deve ser em 1980 e 90. Se a união da Igreja e do Estado era desejável em séculos passados, disso não se segue que o seja também no século XX, nem no século XXI. Então é muito claro, né, que existe uma diferença contextual. Existe uma diferença, inclusive, que a gente vê até no próprio Antigo Testamento, né? A forma como o povo via Deus, né? Como o povo sentia a presença de Deus. Paralelamente, observamos, os tradicionalistas esperavam com o Concílio Vaticano II a condenação
de todos os erros contemporâneos: protestantismo, cismas orientais, maçonaria, comunismo. Ora, já que o concílio não proferiu anátema sobre tais correntes, julgando que as poderia combater de outro modo, concluiu o arcebispo Dom Lefebvre que o concílio lhes fez concessões ou as assimilou, o que é totalmente falso. Então, eu vou falar de Dom Lefebvre aqui, porque Dom Estevão fala dele em algumas revistas. Depois eu falo dele para vocês também, tá? Então, ele está dizendo que, já que o concílio não falou, então ele aceitou. Isso é totalmente falso, vai dizer Dom Estevão. Quanto à sede vacante, o senhor Homero Jorras afirma estar vacante a sede papal, porque a sede papal em Roma, porque os papas Paulo VI e Paulo II terão caído em heresia. Pergunta-se, qual heresia? Qual heresia? Não se pode dizer que alguns dos pontífices citados tenham renegado algum tipo de fé. Muito ao contrário, são sim arautos fiéis incansáveis da verdade revelada. O que se aponta são palavras talvez ambíguas, que as pessoas preconceituosas interpretam em sentido heterodoxo. Assim, o culto do homem, entre aspas, proposto por Paulo VI, não substitui o culto de Deus, mas significa renovado zelo pastoral pela salvação do homem. O homem é o centro da criação, né? O homem é tido por Deus como, é tão centralizado no homem o amor de Deus que ele se fez homem, né? Então é nesse sentido que o Papa Paulo VI está falando do culto do homem, né? A tendência dos papas recentes é reconhecer o que há de verídico e bom naqueles que erram, sem negar os respectivos erros, pois sabiamente se diz, em todo erro há um cerne de verdade, não desenvolvido. Gente, isso é um conceito filosófico, né? Em todo erro há um cerne de verdade não desenvolvido. Para começar, porque Deus fez tudo e tudo era bom. Então, esse cerne de verdade está na natureza do homem, ser bom, né? Então, quando o homem erra, não é que ele não tem nada de bom, é que o erro ainda não foi, a verdade ainda não foi desenvolvida. A tarefa de atacar os erros exclusivamente pode levar os homens a maiores divisões, ou mesmo a violência física. E eu digo verbal também, né? Ao passo que realçar o que há de positivo no adversário pode aproximar e talvez unir os contendentes. Entenda-se, pois, que a sé de Pedro não está vacante, mas sim legitimamente ocupada por João Paulo II. Cita-se o fato de que o arcebispo Monsenhor Pedro Martinho Tuque, expulso do Vietnã, declarou em Munique, aos 25 de fevereiro de 1982, que a sede de Pedro está vacante. Ora, tal declaração não tem o mínimo valor jurídico. A tradição mesmo ensina que a primeira sede por nenhuma outra é julgada. Não existe julgamento com relação ao Papa. Ninguém pode julgar o Papa, entende? Não pode, está aqui. A primeira sede por nenhuma outra é julgada. A primeira sede é a sede papal, né? O bispo de Roma. Vou valorizar no plano jurídico esse pronunciamento do arcebispo Monsenhor Tuque equivale a praticar uma modalidade de conciliarismo que a corrente de Homero Jorras rejeita. Então, a corrente que o cara está defendendo no livro Concílio da Apostasia rejeita o conciliarismo. O que é o conciliarismo? Bom, nós não concordamos com o Papa. Vamos fazer um concílio aqui e resolver no lugar do Papa. A gente sabe que o Catecismo da Igreja Católica repele isso muito claramente, né? Não existe. Então, a conclusão de Dom Estevão Bittencourt, o livro de Homero Jorras, acompanhado de um livreto sobre agnosticismo, é escrito em estilo passional, recorrendo a farto documentário para provar o que não existe. Ou seja, que o Concílio do Vaticano II cedeu heresia e os papas que o aprovaram não são papas. Agora que vem a melhor parte, olha a forma que Dom Estevão conclui. A argumentação é artificial. 2 pontos. Constrói fantasmas e atira neles, julgando ter eliminado o adversário, enquanto o adversário está dentro de quem ataca a igreja. Esse é o problema, né? A argumentação é artificial, ela é construída. Construída a partir de quê?
Qual é o material usado para essa construção? É a soberba. É a soberba. É o encher-se de si. É botar sua fé num homem, não botar sua fé no Espírito Santo. É não confiar no poder do homem e igreja. Então, no homem perante a igreja, né? Que o Papa é um homem, mas ele está perante a igreja constituído por Cristo, iluminado pelo Espírito Santo. Um ato de humildade que pode se tornar um exercício é sempre que a gente lê um documento da igreja que nos causa alguma estranheza, ter duas atitudes. Uma que a gente não é obrigado a concordar com tudo que o Papa fala das convicções pessoais dele. Não, a gente não é obrigado. Agora, o que ensina o magistério da Santa Igreja através do Papa, a gente é obrigado, se a gente quiser ser católico. Então, é uma verdade que a gente precisa vestir. E para vestir essa verdade, a gente precisa se despir da mentira. Que mentira é essa? A mentira de que eu sou católico. Essa é a mentira. A verdade de que eu sou católico é crer, né, no que crê e ensina a Santa Igreja Católica. O Padre Paulo Ricardo fala isso no curso dele, Engenharia da Santidade. Engenharia da Santidade 2, pelo menos, em que ele está falando para as carmelitas, ele fala muito isso, né? O católico é aquele que crê no que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Mas a soberba, pecado dos nossos primeiros pais, ele vai atravessar o caminhar da igreja o tempo inteiro. Ou como pedra de tropeço de outros, né? Ou então como cismas e heresias. Vai passar, o demônio nunca vai sair do seio da igreja. Né? É ali que ele quer estar. Os outros já são dele, ele não vai incomodar. Ele vai incomodar dentro da igreja. Se a gente estiver firme com o Papa na unidade, a igreja jamais, dentro de nós, né, nós somos parte da igreja, não vai ser abalada, porque está sobre a rocha. A casa está construída sobre a rocha, não tem como abalar essa casa. É palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior, Primeiras Moradas, diz: ao meu ver, jamais chegamos a nos conhecer totalmente se não procuramos conhecer a Deus. Olhando a sua grandeza, percebemos a nossa baixeza. Observando a sua pureza, vemos a nossa sujeira. Considerando a sua humildade, constatamos como estamos longe de ser humildes. Eu termino com a palavra de Santa Teresa d'Ávila. O dia dela já está chegando, bem como o aniversário desse canal, que é dia 13 agora. Esse canal vai fazer 2 anos. Então, eu queria agradecer, né, a atenção para esses vídeos do Vaticano II. Não são assuntos fáceis, porque eles estão causando muitas divisões e ataques à própria igreja, né? A título de defender a igreja. Fiquem com Deus e a gente, óbvio, vai tocar em vários documentos do Concílio Vaticano II e pode voltar no assunto. Não estamos encerrando o assunto, a gente está encerrando a Pergunta e Responderemos número 513 de Dom Estevam Bittencourt. Fiquem com Deus e até mais. Salve Maria!